Cruzeiro acertou a contratação do atacante Gabriel Peck, né? Todo mundo já informou, então o acerto já está feito verbalmente, né? Os colegas, o Vene Casagrande, o Samuel, todo mundo já deu, o Daniel Abreu, os colegas todos já deram, e aí seria uma assinatura de contrato de 5 anos, e aí ele chega, que dia que o Vene falou que ele chega? Domingo. Chega domingo. Domingo ele chega a Belo Horizonte, né? E segunda faz exames médicos. E segunda já com os exames e tal, para assinar esse contrato, então, de 5 anos. Gostaria que vocês, já que você ameaçou falar, pessoal, assim, já fala do PEC para nós aí, do Pac-Man. Então, não, eu acho uma baita contratação, de verdade, que eu coloco como uma grande contratação. Eu acho que é um jovem, ainda tem a possibilidade de brilhar no Cruzeiro e ainda ter uma revenda. Não vou falar sobre a respeito dos valores, eu acho que o pessoal vai destrinchar melhor essa questão dos valores, tanto o que ele vai receber, quanto o que o Cruzeiro está disposto a pagar por essa negociação. Mas eu vou me embasar no que ele foi pelo Vasco, a importância que ele teve no Vasco, a importância que ele teve jogando no Galaxy. Vou repetir os números, que eu acho que é muito importante dizer isso. São 101 jogos, 46 gols, 43 gols, 27 assistências. São 80 participações em gols em 101 jogos. Muita gente vai questionar, mas a Liga não é a mais forte. Outros nomes também passaram lá e não tiveram números tão importantes. Grandes jogadores estão lá e não têm números tão importantes. E estão jogando a mesma liga. Grandes jogadores passaram por lá, vieram de lá e jogaram aqui no Brasil e se destacaram, brilharam. Exemplo, Almada, Savarino, esses jogadores brilharam lá, brilharam aqui também, construíram uma grande história, tanto no Botafogo quanto também no Atlético. Então eu quero valorizar mais o que ele pode entregar nesse time do Cruzeiro. E eu acho que é muito importante também a gente entender que o PEC pode ser mais um cara para dividir protagonismo. E o dividir protagonismo em um time que quer buscar grandes títulos é importante. Porque você vai ter no Cruzeiro em determinado momento um Gerson, um Matheus Pereira, um Caio Jorge e um PEC. O PEC foi protagonista nos Estados Unidos, foi protagonista no Vasco e chega aqui para dividir protagonismo em um time que já tem um entendimento muito grande. Então ele vai ser uma peça que vai ser colocada naquele elenco do Cruzeiro e eu vejo com bons olhos que ele vai agregar bastante, viu, HG? Muito bem, gostaria de ouvi-los sobre Gabriel Peck. Ô HG, o Cruzeiro para mim faz uma contratação que eu considero muito boa, até falei hoje na Rádio Band News. Eu acho que o Peck, ele chega com uma condição de acontecer com ele no Cruzeiro o que aconteceu ao Christian. Não estou falando que são jogadores de características parecidas, vou explicar. Quando o Cruzeiro contrata o Christian, jogador jovem também, que já tinha jogado bem no Atlético Paranaense, eu falo assim, boa contratação. O Peck eu acho uma contratação muito boa, tá? Então acima disso. Só que o que o Christian se transformou no Cruzeiro é muito mais para aquilo que ele foi contratado, pelo menos das minhas expectativas. O Peck pode acontecer o mesmo com ele. A gente tem que lembrar que o Arthur Jorge já sondava o Gabriel Peck ainda quando era técnico do Al Rayyan. Eu acho que o Arthur Jorge tem uma capacidade, juntamente com o restante da equipe do Cruzeiro, para fazer com que o Peck possa se tornar uma contratação ainda melhor do que aquilo que eu considero que ele já é, sem ter jogado. O contrato de 5 anos eu acho que é natural quando você pega um jogador ainda de 25 anos. Eu não gosto de contratos longos quando geralmente são jogadores mais experientes, jogadores mais veteranos, mas acho que está dentro da conta, né? Não quer dizer que são 5 anos de contrato, que o jogador também vá cumprir os 5 anos de contrato aqui. Uma alternativa importante, mais um jogador canhoto para jogar pelo lado do campo. A gente tem um Arroio ali, mas o Peck é um jogador que está pronto, tá? Diferente do Arroio. Muitas vezes eu vejo um excesso de responsabilidade sendo colocado para cima do Arroio. Talvez tenha a ver com o potencial dele, talvez tenha a ver com o que, mesmo num recorte de apenas 1 ano, ele já fez boas partidas, já fez grandes partidas com a camisa do Cruzeiro, mas o Arroio tem 19 para 20 anos. Ele está sendo aí no jogador, é uma aposta do Cruzeiro dentro do mercado de um jogador que tem potencial. É verdade, já bateu lá no futebol turco, mas é diferente. O Peck é um jogador pronto, é um jogador que está pronto para assumir mais responsabilidade. Isso não quer dizer que o encaixe será automático,
qualquer técnico e o torcedor do Cruzeiro torce, é claro, para que peças que estão chegando agora, caso do Rojas e do Peck, já encaixem de cara. Algo muito positivo, e aí a gente tem que falar. Pelo menos da minha parte vem a crítica, a cobrança e o elogio também precisa de vir. É um movimento muito positivo no intuito de que o Cruzeiro vai entrar ainda, vai ter basicamente 2 semanas de trabalho antes do futebol voltar e provavelmente já vai ter 2 reforços contratados nessa janela que ainda não se abriu, já trabalhando na Toca da Raposa 2. Pergunta que não quer calar. Peck vem, se prepara, se tira quem para colocar aí? Cara, eu não tiraria o Christian, não tiraria o Matheus Pereira e não tiraria o Caio Jorge. Se o Peck estiver em boa fase, em bom momento técnico e físico, eu tiraria ou o Sinisterra ou o Arroio. Mas aí ele precisa chegar, se provar, mostrar primeiro. Eu acho que ele vai conseguir gostei, achei essa bonitinho agora, hein? Você antes tirava os bonecos pra nada. Então, mas só eu no aprendi nome. com o Wallace, né? O Wallace me ensinou. Eu acho que o Peck vai ganhar essa titularidade com naturalidade. Ele vai ganhar com naturalidade. Durante esse período mesmo de paralisação por causa da Copa do Mundo. Nesses 2 meses aí ele ganha a titularidade ou do Arroio ou do Sinisterra. Mas ele não já chega com Pra status mim, ele é melhor que titular, os não? dois. Eu acho que sim. Eu acho que chega com status titular. Lembrando que quem terminou Que ele vai como ganhar titular essa foi o Sinisterra. É. O Arroio joga como titular contra o Fluminense, mas porque o Sinisterra fez 2 jogos seguidos. E ele faz. Tem um jogo que é aqui no Mineirão, cara. É contra o Barcelona de Guayaquil, o Não, Sinisterra. Brasileirão. É. O Cruzeiro vence. Do Sinisterra Ele faz gol. é o jogo contra a Chape. Chapecoense. Ele fez Isso gol em mesmo. 2 jogos seguidos e foram os 2 jogos seguidos que ele jogou e por isso ele não jogou no terceiro. Ele é titular contra a Chape e contra o Barcelona de Guayaquil e aí vem o Fluminense, controle ali, ele fica Sim, reserva, verdade. o Arroio vai e joga no lugar Esse dele. jogo contra a Chape, ele foi bem pra cacete. Muito bem. Só que eu assim, tô contra o Barcelona de Guayaquil tô pensando também. no Sinisterra de agora no Cruzeiro, que eu vi esse ano no Cruzeiro, e no Peck que eu não vou mentir que eu vi no Vasco. E o potencial que eu imagino que o Peck tenha desenvolvido durante essa passagem pelos Estados Unidos. Então, se eu fosse tirar, eu tiraria o Sinisterra para colocar E não o tem Peck. essa loucura de ter que encaixar quem tá chegando também, né, Thiago? Eu Não, pelo menos mas penso- pelo Mas eu Não, concordo que ele não, chega não. com status de titular, né? eu acho que Quando ele ele- chega para brigar. Não, mas quando o cara chega comprado para com brigar, 12 é o milhões meu de status. Um negócio que pode chegar a 12 milhões de dólares, valor. O Ele status chega dele, com eu acho que é titular. status de titular. Não, é eu status para ser. respeito. Mas você Não, tá pra entendendo mim o que ele está- tá falando? Ô, Thiago, Que Tom, mas não é, assim, nós não estamos falando que ele tem que chegar... Mas o e- elenco é ruim? Não. Opa, então diz a respeito do elenco. Quando um jogador, Sim. quando um jogador de 12 milhões Mas eu chega não a tô um dizendo que elenco. ele necessariamente tem que ser titular. Não, eu acho que ele vai chega ganhar para essa brigar. vaga Não, eu acho que natural. ele chega com total capacidade para brigar. É Mas você isso. não acha que ele, quando você paga 12 milhões no cara, eu tô considerando os bônus já também, tá? Eu sei que são 10 mais 2. Mas quando você tá pagando 12 milhões no cara, você não acha Thiago, que ele chega com depende, esse status? Thiago, É igual depende os- do elenco que ele tá Eu vou chegando. usar o exemplo do Atlético, você entendeu o que eu tô te falando. Mas aí Pagaram 10 milhões no eu Cassiano. avalio o elenco do Atlético diferente do elenco do Cruzeiro, que eu acho que o elenco do Cruzeiro é superior ao elenco do Atlético. Eu acho. Então, eu não, é tenho muito não tenho problema superior. nenhum de falar isso Não, aqui. também não. É muito não, superior, não. não dá pra comparar, não. Mas vocês não acham que quando chega o Arthur Jorge para indicar o jogador, ele não chega e fala assim, Pedrinho, eu vou trazer esse cara para ser meu titular. Aí, por Eu acho isso que não esse com essas custo- palavras, mas a ideia dele é A essa. ideia é, olha, não é assim, eu quero trazer aqui porque eu preciso de agregar, para ter uma peça aqui, para poder brigar. Eu acho que na cabeça dele, se o Peck jogar tudo que ele sabe que nós estamos falando aqui, se ele render tudo, na cabeça do Arthur Jorge, Pra mim, eu tô ele vai trazendo esse render cara tudo, tá? para ser ali, ó, vai encaixar aqui, Que ó, pode se nessa tornar um peça. titular. Ele Nessa é peça olhado titular. com isso. Só não acho que ele já chega assim, varreu quem jogou, Não, mas jogou, porque o eu Peck também chegou. não Não, acho isso. eu acho que seria um jogador assim, se por exemplo o Cruzeiro jogou, traz o Peck o Luiz Henrique ou o Almada, que Até é um sonho de parte da torcida. O Elton pediu a palavra. Não, é porque eu acho, Valor, que para o Arthur Jorge, ele vai ter uma insistência maior para fazer essa peça se tornar titular. Eu acho que nas primeiras oportunidades que ele tiver bem fisicamente, integrado ao grupo, treinou bem, o processo de eu vou dar tempo ao Oportunidade. Peck, oportunidade, para ele tomar esse lugar, porque o Arthur Jorge confia muito. Porque a informação que a gente tem é até que é o aval máximo do Arthur. O Arthur já tinha tentado levá-lo para, como que chama o nome? Al Rayyan. Al Rayyan, pro Al Rayyan, e agora buscou ele no Cruzeiro. Então, assim, existe esse aval. Então, eu acho que não é ele não vai forçar, mas ele vai ter uma persistência maior de fazer essa peça se encaixar
nesse quebra-cabeça do Cruzeiro. Porque é a forma que ele mais gosta de jogar, inclusive, com dois caras muito rápidos pelo lado. sim. Aquele Botafogo tinha Almada de um lado e tinha Luiz Henrique do outro. Ele, Arthur Jorge, gosta assim, eu não tenho dúvida que ele tem essa predileção e ele ensaiou, mesmo sem ter o PEC, nos jogos contra o Goiás, o jogo da volta aqui na Copa do Brasil, e eu não vou me lembrar qual outro jogo que foi, que ele jogou com dois ponteiros realmente pelo lado do campo o tempo inteiro. Acho que foi contra o Bahia, quando o Cruzeiro vence lá na Fonte Nova. Ele jogou com dois jogadores de velocidade o tempo inteiro. E aí, para quem vai sobrar, se vai ser para o Christian eventualmente ou para o outro, quando ele conseguir, mas ele já ensaiou isso. Dos 18 jogos que ele comandou o Cruzeiro, em 2 oportunidades ele fez isso. E eu acho que é um caminho natural, Elton. Eu acho que o grande desejo do Arthur Jorge é replicar no Cruzeiro, não em termos de peças, mas de espelhar aquele Botafogo, né? 4-2, os caras aqui do lado serem caras realmente pontas, muito rápidos, com possibilidade de drible, de assistência e finalização. Pra você, quem sabe? Eu acho que o Sinisterra mesmo. Ah, não. Não, você tá querendo vender o Christian e você não vai tirar o Christian, então? Você tá sendo incoerente. Você quer vender o Christian, Gageiro. Você tá querendo vender o Christian. É um arroio. Não, mas você não tá querendo vender o Christian, você deixou isso claro aqui ontem. Aqui, chegou a proposta, tem que vender. Então você teria que tirar o Christian. Você tá sendo incoerente. Não, você tá sendo incoerente. Você tá tentando amarrar. Você tá sendo incoerente. Aliás, você tá querendo dar rasteira em Você tá sendo incoerente. Mas aqui... Vai ser uma briga excelente para ele, Arthur Jorge, decidir. Em razões óbvias, né? Se o Krasnodar leva, o Christian sai. Se o Krasnodar deixa que não aceita a contraproposta do Cruzeiro, é arroio Sinisterra mesmo. E o Cruzeiro anunciou a saída do lateral esquerdo, Kaique, que aqui a turma não queria vender também. Não queria, deixa todo mundo aí, não vende ninguém, porque é o projeto do futebol. O Cruzeiro anunciou a saída do menino Kaique. Tem um anúncio aí, ô Andrezão? Põe na tela aí para nós ver o bigode. El Bigodão, a mustache azul. Quem chamava que o Robertinho chamava de mustache azul? Era o Valdir, o bigode lá, o William do bigode? Isso, é mustache azul. O Cruzeiro confirma a transferência do lateral esquerdo Kaique para o Como da Itália. Vai morar bem, ganhar dinheiro. Lugar bonito. Lugar belo. Ele parece, na verdade, um influenciador, cara. Que chama Láctea Meu Filho. Meu Deus. É um influenciador importante aqui, ó, grande. Parece um pouco, Kaique. É mais um que nos deixa. 11 anos, hein? 11 anos de Cruzeiro. Pô, parabéns aí, o Kaique. Cruzeiro, Gabriel Peck e Los Angeles Galaxy chegaram a um acordo, e a negociação está praticamente concluída. O atacante, inclusive, já tem programação definida para desembarcar em Belo Horizonte, onde passará pelos exames médicos e físicos antes de assinar contrato em definitivo com a Raposa. A expectativa é que o jogador de 25 anos chegue ao Aeroporto Internacional de Confins na manhã do próximo domingo, 5 de julho. Assim que as etapas finais da negociação forem concluídas, o clube deverá anunciar oficialmente a contratação. Canhoto Gabriel Fortes Chaves tem como principal característica atuar pela ponta direita. A busca por um atleta para a posição era uma das prioridades do técnico Arthur Jorge nesta janela de transferências. Após análise do departamento de scouting, Peck foi identificado como um nome que atendia às exigências da comissão técnica. Atualmente, o treinador conta com Kenny Arroio e Marquinhos como jogadores de perfil semelhante. Além deles, Luiz Sinisterra, Bruno Rodrigues, Wanderson e Kaique Kenji, apesar de serem destros, também podem desempenhar essa função no setor ofensivo. Peck será o segundo reforço confirmado pela SAF Celeste para a janela de transferências do meio da temporada de 2026. Antes dele, o Cruzeiro acertou a contratação do lateral esquerdo argentino Gabriel Rojas, ex-Racing, que já participa das atividades na Toca da Raposa 2. Nascido em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, Gabriel Peck foi revelado pelas categorias de base do Vasco da Gama e estreou entre os profissionais em 2019. Ainda na base, acumulou conquistas importantes como a Copa do Brasil Sub-20, a Supercopa do Brasil Sub-20 e o Campeonato Carioca da categoria. Pelo time principal do Vasco, o atacante entrou em campo 178 vezes, marcou 26 gols e distribuiu 14 assistências. Em 2024 foi negociado com o Los Angeles Galaxy por $10 milhões, assinando vínculo válido até o fim de 2028. Nos Estados Unidos, o camisa 11 soma 101 partidas oficiais, com 43 gols marcados e 28 assistências.
Também foi peça importante nas campanhas que renderam ao Galaxy os títulos da Conferência Oeste e da MLS Cup em 2024, temporada na qual acabou eleito a melhor contratação da liga. O bom desempenho despertou o interesse de outros clubes. Em setembro de 2025, o Lyon, da França, teve uma proposta de 16 milhões de dólares recusada pelo Galaxy. Mais recentemente, na janela de transferências anterior, uma equipe do Catar ofereceu 20 milhões de euros pelo atacante, mas a negociação acabou não sendo concretizada. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!